Introdução. Uma marcha improvável. No início do século XIII, a Europa vivia sob a sombra de guerras religiosas, promessas não cumpridas e sonhos distantes. Reis organizavam campanhas militares, cavaleiros partiam rumo ao Oriente e multidões ouviam sermões inflamados sobre fé, redenção e conquista. Mas, em meio a esse cenário, algo profundamente inesperado aconteceu. Não foi um exército armado. Não foram nobres reunindo riquezas para mais uma expedição. Desta vez, foram jovens. Crianças, adolescentes e pessoas pobres começaram a caminhar pelas estradas da Europa com uma convicção simples, quase impossível de acreditar. Se os guerreiros falharam, talvez a pureza fosse a resposta. Eles acreditavam que Deus interviria diretamente, que os mares se abririam diante deles, que Jerusalém seria conquistada não pela espada, mas pela fé. Essa jornada ficaria conhecida como a Cruzada das Crianças. Uma história que mistura esperança, ingenuidade, fé profunda e um desfecho marcado por sofrimento e incerteza. O contexto: um mundo obcecado pela Terra Santa. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo. Durante mais de um século, a Europa cristã havia sido mobilizada por um único objetivo: recuperar Jerusalém. A primeira cruzada havia sido um sucesso inesperado. Cavaleiros conquistaram a cidade sagrada e estabeleceram reinos cristãos no Oriente. Mas essas conquistas não duraram. Com o passar das décadas, esses territórios começaram a cair. Conflitos constantes, dificuldades logísticas e resistência local enfraqueceram o domínio europeu. Tentativas posteriores falharam em alcançar o mesmo sucesso inicial. A Terceira Cruzada recuperou algumas regiões, mas não Jerusalém. A Quarta Cruzada terminou em escândalo, quando cruzados saquearam uma cidade cristã, Constantinopla, em vez de avançarem para o objetivo original. Para muitos, aquilo foi um sinal claro. Algo estava errado. O sonho de reconquistar a Terra Santa parecia cada vez mais distante. E ainda assim, a fé não desapareceu. Uma nova esperança nasce entre os mais humildes. Enquanto nobres e cavaleiros se tornavam mais cautelosos, outro grupo começou a se mover. Os pobres, os jovens, aqueles que não tinham terras, títulos ou poder. Para eles, a ideia de uma cruzada não era apenas política ou militar, era espiritual. Era uma oportunidade de propósito, de significado, de participar de algo maior. Foi nesse ambiente que surgiram dois líderes improváveis. Os líderes, vozes jovens, ideias poderosas. Na França, um jovem pastor começou a atrair atenção. Seu nome era Estevão. Ele afirmava ter recebido uma missão divina. Dizia carregar uma mensagem sagrada e convocava pessoas a marchar rumo à Terra Santa. Sua juventude não era um obstáculo, era sua força. Para muitos, ele representava pureza, alguém não corrompido pelo mundo adulto. Ao mesmo tempo, na região da atual Alemanha, outro jovem pregador reunia seguidores. Seu nome era Nicolau. Assim como Estevão, ele proclamava que Deus havia escolhido os jovens para realizar aquilo que os exércitos haviam falhado em fazer, e as pessoas começaram a acreditar. Um movimento que cresce rapidamente. O que começou como pequenos grupos, rapidamente se transformou em algo muito maior. Multidões começaram a se formar. Jovens, crianças, camponeses, trabalhadores, todos unidos por uma ideia comum. Os números são incertos, mas relatos indicam dezenas de milhares de participantes. Mesmo que exagerados, esses relatos mostram algo importante. Isso não foi um evento pequeno, foi um movimento de massa. Por que crianças? Na mentalidade medieval, as crianças eram vistas como mais próximas de Deus, mais puras, menos corrompidas pelo pecado. Havia uma crença sincera de que suas orações tinham um poder especial. Se os adultos falharam, talvez a inocência pudesse vencer. Mas há outro detalhe importante. O termo usado nos registros da época nem sempre significa crianças, no sentido literal. Muitas vezes ele se refere aos humildes, aos jovens, aos marginalizados. Ou seja,
Essa cruzada pode ter sido, na verdade, um movimento popular formado principalmente por pessoas pobres e jovens. A marcha começa. Grupos começaram a atravessar cidades e vilarejos, cantando, rezando, carregando símbolos religiosos. Alguns eram recebidos com admiração, outros com desconfiança, mas a marcha continuava. Na França, o grupo seguiu em direção ao sul, rumo ao Mediterrâneo. Na Alemanha, o caminho foi ainda mais difícil. Eles cruzaram regiões montanhosas, enfrentaram frio, fome e exaustão. Ainda assim, continuaram, porque acreditavam a dura realidade. A jornada rapidamente se transformou em um teste brutal. Sem recursos, sem planejamento, sem proteção, muitos começaram a sofrer. Alguns morreram no caminho, outros desistiram. Mas muitos seguiram adiante, movidos por uma fé que não diminuía. Quando finalmente chegaram ao mar, esperavam um milagre. Acreditavam que as águas se abririam, mas isso não aconteceu. E foi nesse momento que a realidade começou a se impor. Traição e destino incerto. Para alguns grupos, surgiram ofertas de transporte marítimo. Navios que poderiam levar até o destino. Parecia a resposta divina que esperavam, mas relatos históricos sugerem um desfecho sombrio. Alguns desses jovens podem ter sido enganados, vendidos como escravos. Outros desapareceram sem deixar rastros. Não há consenso total entre os historiadores, mas o fato é claro: muitos nunca voltaram para casa. O que realmente aconteceu? A Cruzada das Crianças permanece envolta em mistério. Os números são debatidos, as histórias variam. Alguns relatos podem ter sido exagerados ao longo do tempo, mas há um ponto em que todos concordam. Algo extraordinário aconteceu. Uma mobilização espontânea, uma marcha movida pela fé, um evento que chocou a Europa. Interpretações históricas. Os estudiosos oferecem diferentes explicações. Alguns veem isso como um movimento religioso popular, outros como resultado de desespero social. Há também quem interprete como uma reação aos fracassos das cruzadas anteriores. Talvez tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. Impacto e consequências. Para as famílias, a dor foi real. Filhos que partiram e nunca voltaram. Comunidades marcadas pela perda. Para a igreja, o evento foi ambíguo. Por um lado, demonstrava uma fé impressionante. Por outro, revelava os perigos de um entusiasmo sem direção. Legado cultural. Com o tempo, a história se transformou em símbolo. Foi contada e recontada, interpretada de diferentes maneiras. Para alguns, representa fé pura. Para outros, um alerta sobre ingenuidade. Séculos depois, ainda é lembrada. Conclusão. Uma história sobre esperança. A Cruzada das Crianças não conquistou cidades, não mudou fronteiras, mas deixou algo mais duradouro. Uma reflexão sobre a natureza humana, sobre esperança, sobre fé e sobre os riscos de acreditar sem questionar. Porque, no fim, essa história não é apenas sobre o passado, é sobre algo que continua presente. O desejo de acreditar que o impossível pode acontecer. E a coragem, ou talvez a imprudência de agir com base nisso,